Present Perfect, parte 1. Neste vídeo eu falarei sobre esse tempo verbal, que é um tempo verbal exclusivo do inglês, não existe no nosso idioma. Mas aqui eu vou focar na estrutura do Present Perfect, para você conseguir entender como é que forma as frases usando esse tempo verbal diferente. Então, primeira coisa, precisa saber como que monta a estrutura. Teremos sempre um sujeito, o have é o verbo principal, e o verbo após o have ele deve estar na forma de particípio passado. Então, por exemplo, aqui, I have worked, sendo que o worked aqui é o particípio passado do verbo to work. Assim, falando de uma forma bem fácil, esse particípio passado, na verdade, é a terceira coluna do estudo da tabela de verbos do inglês. Vamos ver aqui mais um. We have studied. Mesma coisa. A estrutura é muito importante. Ó. Um sujeito, o have, terceiro, verbo, no particípio passado. Studied. Agora, quando tivermos aqui terceiras pessoas no singular, no caso he, she, it, ou tudo que se possa referir a ele, a ela, usaremos o has e não o have. Aqui um exemplo. She has, o verbo na terceira coluna, do particípio passado, do verbo to study. E aqui he has worked. Então, aqui, como eu falei, aqui é apenas a estrutura. Essas frases elas não estão completas. Elas estão apenas com o início da estrutura do Present Perfect, para vocês verem como é que forma um sujeito, o have mais o verbo. Precisaremos de um complemento para entender melhor a frase, mas por enquanto só a estrutura. Vamos ver aqui alguns verbos. O to study, studied, studied. Sempre usaremos o terceira coluninha aqui, participio passado. O to see, só seen, usando o seen. I have studied a lot lately. Aqui sim uma frase completa. Eu tenho estudado muito ultimamente. Então, ele tem um sujeito, o have e o verbo studied e o complemento da frase. Uma outra frase de exemplo. He has seen good things around here. Neste caso, o verbo to see, na terceira coluna, participio passado do verbo to see, seen. He, sujeito, has, e o verbo no particípio passado da terceira coluninha. Vamos ver aqui outras ações com o verbo almoçar, ações com o verbo tomar banho e jantar. Primeiro, veremos o just. Just, colocado nessas frases, você vai querer dizer ações que acabaram de acontecer, ações recentes. Então, vamos ver aqui, por exemplo, I have just, eu acabei de, taken a shower, acabei de tomar banho, nesse instante. She has just had lunch, ela acabou de almoçar nesse instante, agorinha. Uma ação recente. We have just had dinner. Nós acabamos de jantar também, recentemente, agorinha, agorinha, agorinha. Então, o just. Vamos ver outras ações, usando as mesmas ações, que é almoçar, tomar banho e jantar. Agora, usando o already. Already já determina ações já executadas, realizadas. Exemplo. I have already, eu já taken a shower, já tomei banho. He has already, ele já had lunch, já almoçou. They have already, eles já had dinner, eles já jantaram. Ações realizadas. Ações agora com outros verbos. Ações com never. Never, nunca. Ações
nunca realizadas. I have never, eu nunca na vida estive na China. He has never, ele nunca comeu camarão na vida. We have never, nós nunca estudamos aqui. Nunca estudamos aqui. Então, todas as ações que eu mostrei, elas vêm na mesma ordem. O sujeito, o have, e depois vem never, sujeito have, o already, sujeito have, o just. No present perfect existe a contração do have, que eu posso dizer I've. I have already taken a shower. Contraído, I've already taken a shower. I have, I've. She has just had lunch. Vou contrair she has, fica she's just had lunch. She has igual she's. E a negativa? Negativa do have, haven't. I haven't taken a shower. Not yet. Not yet significa ainda não. Eu vou acrescentar o yet no final da minha frase. Vou falar I haven't taken a shower yet. E eu quero dizer o quê? Eu não tomei banho ainda. Esse yet no final da frase, com a negativa ali, determina ainda, uma ação que ainda não foi realizada. Pretendia se realizar, mas ainda não foi, mas tem aquele significado de que se espera que seja realizada ainda. Vamos ver mais exemplos. I haven't had lunch yet. Eu ainda não almocei. Mary hasn't done the homework yet. Mary não fez o dever de casa ainda. E aqui no caso eu trago a negativa do has, que é hasn't. Negativa do have, haven't. Negativa do has, hasn't. Muito bem. Assista também ao vídeo Present Perfect Parte 2. E lá nesse vídeo terão perguntas com a estrutura usando-se o ever, o yet, com exercícios para praticar e testar os seus conhecimentos. Este vídeo agora, parte 1, se você não entendeu, veja novamente, tente repetir as frases novamente, anote, que aí o seu present perfect ficará cada vez melhor. É isso aí. Bye, bye.